Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PSDB em tempos de governo Michel Temer. Entrevista a Arnaldo Madeira, tucano desde a fundação do PSDB, com extensa vivência na política, como vereador, deputado federal, secretário de município e de estado. Muito obrigada, Arnaldo Madeira, por estar conosco. Bom, a gente começa com essa grande expectativa em relação à possível cassação de Eduardo Cunha hoje. Quero saber o que você pensa que vai acontecer. Vai ter quórum? Vão caçar mesmo? Se vai ter quórum hoje, eu não sei. Mas que a primeira sessão que houver quórum será votado e ele será cassado. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Essa cassação de Eduardo Cunha, né? Então muita gente analisa, é uma resposta para o povo. O próprio Eduardo Cunha diz, isso é ótimo para o PT, porque vocês vão subscrever aquilo que o PT falou durante todo o impeachment, etc. Sobre ele, Eduardo Cunha. Eu quero saber se é tudo isso ou bom mesmo é para Michel Temer, que pode respirar mais aliviado sem Cunha no caminho. Olha, eu acho que a situação do Eduardo Cunha, por todo o processo, tudo que ele fez, aquela mentira na CPI, ficou com uma situação insustentável. Então não adianta a gente mencionar se é melhor para o Temer. O fato é o seguinte, ele é um deputado que violentou regras constitucionais, violentou regras da representação parlamentar e vai perder o mandato. A Câmara, ela reage muito também em função de como sente a opinião pública. Nós não podemos esperar que haja uma dissociação completa entre parlamento e opinião pública. Toda vez que há uma expectativa grande da opinião pública sobre um determinado tipo de votação, a Câmara sempre correspondeu historicamente. Bom, falando em opinião pública, Michel Temer, que não tem bom índice de popularidade, ao contrário, bem baixo. Ele tem força política para comandar a base parlamentar que aprove os projetos que ele pretende, uma vez que assumiu o compromisso de resgatar a força da economia. Ele consegue chegar até 2018? Olha, Maria Lídia, o Michel Temer tem uma tarefa monstruosa, porque o que acontece? O país foi jogado na situação que todos nós conhecemos. Petrobras quebrada, fundos de pensão quebrados, economia caindo há 3 anos, inflação alta. Então é uma situação muito difícil. E ele assume a presidência numa circunstância, digamos, colocada pela Constituição. Ele não é um presidente que está assumindo com, digamos, o respaldo das urnas, de discutir um programa. Então, isso é uma dificuldade. Sim. Agora, o Michel, ele tem uma qualidade que ele é uma pessoa muito sensível na política, ele percebe os movimentos da política. Ele montou uma área de coordenação política do governo dele que não poderia ter melhor para a circunstância que ele está vivendo. Ou seja, o Padilha, o Gedel e o Moreira Franco são pessoas altamente qualificadas para articulação política. Montou uma área econômica da melhor qualidade. Aliás, é reconhecido por todos que a área econômica que ele montou é um primeiro time. Agora, ele vai conseguir construir a maioria no Congresso para votar algumas medidas que são indispensáveis para fazer a economia retomar. Esse é o problema. E num país em que você tem eleição, mas não tem representação. Um país que tem mais de 20 partidos representados no seu parlamento, obviamente não tem representação. A representação é falha. Nós somos institucionalmente pulverizados. Nós somos lamentáveis do ponto de vista institucional. Agora, e o PSDB? O PSDB apoia Michel Temer por convicção ou por falta de alternativa? Não, eu acho que o PSDB apoia o Michel Temer pela circunstância. O PSDB ajudou no Então falta de alternativa, né? Se viu na obrigação de... Porque, veja, ele se juntou à opinião pública na questão do impeachment. Então, ele não tem alternativa, tem que apoiar o Michel Temer mesmo, é o correto politicamente. O problema é que as questões nacionais
Maria Lídia, são mais profundas do que o simples apoio ou não. Há uma fragilidade do quadro partidário. Nós tivemos agora um exemplo na votação do impeachment no Senado de como nós não cumprimos a lei. A Constituição é clara, perda do mandato e inabilitação para atividade política. Isso foi violentado pelo presidente da Corte Suprema. Pois é, e homem do partido do presidente da República, Renan Calheiros. A pergunta agora é essa: o PSDB se sentiu traído por toda aquela articulação que estava ali acontecendo e foi surpreendido com aquele fatiamento na votação? Eu vou te dizer uma coisa, aqui no Brasil não dá para ser traído. Sabe por quê? Porque o Brasil é essa esculhambação institucional. Vamos fazer uma... Esculhambação? É esculhambação institucional. Pô, como é que você entende você descumprir a Constituição daquela forma? Veja, para dar alguns exemplos, isso é da história do Brasil. No século XIX, no período regencial, houve um golpe. O imperador, para ser imperador, tinha que chegar aos 18 anos. Quando ele estava com 14 anos e 7 meses, fizeram o chamado golpe da maioridade. Não foi um golpe? Quando o Marechal Deodoro se afastou da presidência, tinha que ser convocada uma nova eleição pela norma constitucional. O que falou o Floriano? Não, isso não vale para esse primeiro mandato, vale para o próximo. Então, um dos grandes problemas do Brasil institucional é que nós não cumprimos as regras que nós mesmos estabelecemos. Bom, qual seja, o famoso jeitinho vem de longe. Vem de longe, isso que eu estou ouvindo. E é por isso que nós estamos no estado que nós estamos. Agora, e falando nisso, o PSDB confia que Temer de fato não vai sair candidato em 2018? Eu acho que esse é um problema que não está colocado hoje, Maria Lídia. Ah, já foi colocado. Não, sim. já foi colocado, e eu acho que foi colocado de forma inadequada pelo presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia. Porque, na verdade, hoje nós temos que ver como é que nós saímos dessa crise que nós estamos. Saíram esses dias aqui os dados sobre educação. É uma tragédia. É uma tragédia, nós estamos com o ensino médio em crise total, abandono, desqualificação. O ensino fundamental avança de forma lamentável. Então é um Brasil que está numa crise tão grande que nessa altura você ficar pensando em 18, você tem que pensar o seguinte: nós vamos conseguir estabelecer a idade mínima ou não vamos conseguir estabelecer a idade mínima? Mas para essas questões que são fundamentais, essa da educação, até a questão da saúde, são tantas as questões de base fundamentais, é necessária a superação das crises, tanto a política como a da economia. Né? Porque, caso contrário, fica muito complicado, muito difícil o suporte político para a votação de projetos que possam garantir que a educação, que a saúde, não tenham cortes de verbas de fato, sejam... Eu acho que a gente precisa estabelecer prioridades, e eu acho que o PSDB está tentando isso em Brasília. E é ouvido, acatado, o PMDB é de fato um aliado? Olha, aí é um processo de disputa. Veja que quando se falou que a Previdência só ia para o Congresso depois das eleições, o PSDB chiou. Foi lá com o Temer, e o Temer disse que vai mandar agora ainda no mês de setembro. E não é temerário isso? Olha, mesmo o PSDB tendo chiado, para usar a sua expressão, porque é um compromisso que corresponde a uma necessidade, o momento é o adequado para o apoio da base, o tal do Centrão, que tem lá mais de 40% de votos no Congresso. Maria Lídia, Temer não pode fazer algo tão necessário, mas fora de hora, e aí perder esse apoio desse Centrão? O problema é o seguinte, veja, ele vai mandar provavelmente nos últimos dias de setembro, para decidir depois das eleições. Né? Porque eleições agora, são elas, né? Esse debate está colocado há muito tempo. Eu lembro que no governo Fernando Henrique eu fui relator da reforma da Previdência, um debate, nós perdemos a questão da idade mínima por um voto. Então é um tema que está aí forte. Agora, ou a sociedade assume que certas coisas, não dá para o país continuar aposentando gente com 49, 50 anos de idade, é impossível, não vai sustentar. Então aí precisa ver se vai prevalecer o bom senso ou se nós vamos ficar mais uma vez naquelas decisões
que não são tomadas e que levam o país para o buraco. Falando em bom senso, vamos trazer aqui para São Paulo nomes de peso do PSDB, o seu inclusive, não aceitam a candidatura de João Dória, não aceitaram a decisão do partido, houve o que houve. E eu quero saber se o PSDB aceita essa rebeldia ou faz pressão e ameaça vocês com sanções por declararem que não votam em João Dória, o candidato do partido. Olha, o que o PSDB vai fazer eu não sei, porque eu estou afastado aqui Não, mas já está fazendo? Vocês sofrem pressão ou ameaça de sanção? Eu acho que tem havido muitas ameaças e uma certa truculência em relação ao ex-governador Alberto Goldman. Tem havido coisas muito relaxantes, digamos, muito fortes, muito agressivas em relação ao Goldman. Comigo não houve esse tipo de coisa. Agora, o PSDB soltou uma nota, uma decisão ridícula, né? Aquela decisão de que quem é filiado ao partido tem que votar no candidato. Quer dizer, isso nunca houve, Mas isso não já é subentendido? Veja, ou é do partido ou não é do partido? Olha, democracia, você tem que entender que em certos momentos você diverge do partido. O que está acontecendo nos Estados Unidos com o Partido Republicano? Tem uma parte ponderável dos líderes que estão dizendo no Trump nós não votamos. E alguém está dizendo que vai expulsar esses membros do partido. A democracia exige que você, em certas medidas, tenha o entendimento de que certos parlamentares, certas pessoas, certos militantes podem divergir. Eu diverjo do Dória porque acho que ele não expressa o que é o PSDB. Pelo menos o PSDB que eu ajudei a fundar não expressa. Para encerrar rapidissimamente, eu peço por favor, mas não dá para não falar daquela frase do Fernando Henrique, que PT e PSDB são a velharia na política que impedem a modernização do país, que ele faz uma menção à perda de frescor e postura de vanguarda. Eu quero saber se o PSDB está assim, um caco velho, sem frescor e com posições retrógradas. Isso não se aplica só ao PSDB ou ao PT. Todos os partidos políticos do Brasil são um atraso. O Brasil está atrasado na área política. Um país que faz eleição do jeito que nós fazemos, em que no dia seguinte o eleitor diz que não sabe quem votou, é um país que não tem instituição política, está falido. Muita coisa para a gente pensar. Muito obrigada, Arnaldo Madeira. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Gamberi.